setor de obras vem aqui e apresenta o plano. Olha, nós temos aqui detectados problemas aqui. Eu lembro que os meus engenheiros disseram o seguinte: Helder, vai abrir buraco. A equipe é tão profissional que ela sabia onde é que ia abrir, porque ela viu o asfalto cracado e falava assim: vai abrir lá, pode esperar que vai vir em recado. Próxima chuva que cair, aquilo vai começar a abrir, porque às vezes tem chuva torrencial. Então eles também devem ter um plano da operação, que depende da usina de asfalto. Nós perdemos, a sua prefeitura, antes da nossa chegada aqui, mais atrás, ela tinha sua própria usina. Ela resolveu o problema assim, agora parece que centralizou lá. Então dependemos da usina de asfalto para que ela tenha, e aí tem uma cota por região, para atender a região que nunca dá conta. Além dos buracos, tem todo o sistema de recapeamento asfáltico. Porque às vezes você tem um buraquinho, mas você tem todo um lugar que você precisa recapear completamente. Vocês lembram que a caminho de higiene foi recapeada na minha gestão? Nós pegamos a Jurupari e fomos até lá embaixo. Né? Certamente vai abrir novos buracos. Foi um pedido que foi feito junto com esse pedido. Estava na prioridade, inclusive o Conselho Consultivo. O Conselho elegeu como prioridade. Ó, as prioridades de asfaltamento são essas. Então a minha sugestão de encaminhamento é que nós tenhamos aí, ou no mesmo momento ou em dois momentos, a apresentação do plano da Defesa Civil, para que nós nos debrucemos sobre isso, encontremos caminhos da gente encaminhar, e o plano da operação tapa-buraco. Para que eles nos deem esses planos. E aí marca, que eu acho que é mais produtivo do que a gente ficar pontualizando o problema. Porque eles são, cada um em si é uma complexidade. Que envolve legal, envolve orçamento, envolve às vezes ocupações consolidadas, que não podiam estar construídas da margem do córrego, estão consolidadas. Muitas vezes até pequenas jeitinho vai lá e resolve. Às vezes isso também, às vezes um jeito que se dá, que ninguém vai dizer, nem vai escrever em lugar nenhum, mas às vezes o cara vai lá para resolver, ele dá um jeito, mete um negócio, faz de um jeito, aproveita o material e faz a sociedade se organiza. Então tudo, eu acho que vale a pena nesses momentos de discutir um plano, que eu acho que ficaria muito mais produtivo para o nosso trabalho aqui. Sempre eu gostaria de fazer alguns comentários, para ser breve. Nós temos uma meta chamada 10 áreas. Ela está vinculada a um projeto, é um projeto de defesa civil, é um lema da defesa civil. A gente precisa tornar São Paulo resiliente. Eu não vou ficar falando muito termo técnico, mas assim, vou ser bem rápido. Tá? Eu tenho lá uma comunidade que invadiu uma área. Eu não tenho como tirar ela de lá e colocar em outro lugar. Então eu sei que aquela área é uma área de risco, porque se chove eu tenho que preparar essa comunidade. Não é para ensinar ele a conviver, mas é para que ele seja capaz de dar uma resposta até que eu chegue e dê uma resposta para ele. A sociedade ela precisa estar capacitada para atender inclusive as suas próprias necessidades, inclusive nos riscos. Então a gente precisa tornar São Paulo mais resiliente. Isso é um projeto da ONU. A ONU está fazendo isso no mundo inteiro. E São Paulo abraçou o conceito de cidade resiliente. Mas desculpa, Fernando, é que nós temos outra pauta para tratar. Não, é rápido. Não, eu vou encerrar. O caso, eu vou trazer isso. Eu vou trazer isso para vocês olharem, mas é importante. Eu quero, por um acaso é Rolinhas que o senhor está falando, com a Austrália da casa. Exatamente, esse processo está na minha mão. Hoje eu já acionei, eu já mandei isso para a Condec, eu levei geólogo lá, já fiz um levantamento, já conversei com os moradores. São 2 casas com interdição total e uma com interdição parcial, as demais não. Mas aquele projeto que o senhor falou que está congelado, a gente já pediu descongelamento pela Condec, baseado no relatório que nós fizemos aqui do Jabaquara. E assim, nós temos um problema sério, aí o senhor sabe melhor que eu. Existe uma coisa chamada dotação orçamentária e dotação financeira. Só se fala em dotação orçamentária, e orçamento não é dinheiro. Eu preciso de dotação financeira, a gente precisa de dinheiro. Então ela está nesse limite. Mas eu já fiz uma coisa, eu conversei hoje com a prefeita e falei para ela: olha, vai sair muito mais barato indenizar aquelas pessoas do que fazer uma outra obra aqui. Só para vocês terem uma ideia, em 2013, quando foi feita a obra daquele muro de gabião, ficou em torno de R$500 mil. Eu estou falando R$500 mil porque é o bonito de falar. Porque na verdade ficou mais de R$500 mil, ficou R$580 mil para fazer
aquele muro de gabião, aquela obra que foi feita. Imagina que eu tenho que gastar isso do outro lado. Eu vou dar uma casa nova para aquelas pessoas. A gente precisa avaliar realmente o quanto vale a pena eu investir naquela obra, aquelas pessoas. Indeniza as pessoas, sai mais barato para o erário público, mas a gente precisa avaliar. E estou com um problema, porque não sei se o senhor tiver a oportunidade, o senhor dar uma passada lá, onde foi feita aquela praça, né, reurbanizou aquele local onde caiu as casas, está formando degraus de abatimento. Degraus de abatimento sem chuva. Por que está formando isso? Então a gente precisa encontrar qual que é o problema. Porque quando começar a chover, isso vai aumentar. E a gente está, eu tenho medo. Eu tenho medo não por mim, eu tenho medo pelas pessoas que estão lá. Porque eu tenho que primar pelas pessoas. Então eu estou acompanhando esse caso que o senhor citou de perto. Está na minha mesa. Inclusive, se o senhor quiser, tiver um tempinho, até assim, eu até mostro para o senhor lá tudo que nós fizemos até agora. E eu estou dando continuidade no trabalho do senhor. O papel aqui é cuidar do plano geral. Sim. As questões específicas, eu acho que o bom encaminhamento do Luiz é... Concordo plenamente. Há problema específico, reúne a comunidade local, pega a liderança local, se for um conselheiro tanto melhor, sendo comunidade local e está na comunidade local. Eu concordo com o senhor. Eu acho que o trabalho geral aqui, desse pleno aqui, é tratar das questões mais macro, de eixo. Se há um plano, eu acho que nosso papel aqui é se debruçar sobre o plano e ver que caminho nós podemos ter para resolver o problema do plano. Concordo, estou à disposição. Nos fóruns locais. Mal do Conselheiro de Jabaquara. Concorda quase com tudo que foi dito, mas é o seguinte, eu acho que precisa registrar esses pontos até para a gente, ou as entidades, ou as pessoas físicas, responsabilizar inclusive civil e criminalmente essas questões. Se eu identifico que a casa está caindo, eu posso esperar 2 anos para resolver. Isso independente se tem orçamento ou não. Sim. Tá? Outra coisa que eu queria que registrasse, viu, José? Lá na esquina da Rosário de Castro com a Marapés lá, onde tinha aquela madeireira lá, o muro uma hora está caindo, o pessoal põe uma fita lá. Depois tira a fita e não via obra nenhuma. Depois tem que passar para ele. Já lá perto, né? Da Marapés lá com a Rosário de Castro. Tem aquele sinal. Tem que ver onde que é o local. Mas a gente passa. Outra coisa é aquela quadra do Céu Caminho do Mar. Faz 2 anos que está... O que está acontecendo lá? É lixão, é buraco, é alguma coisa? Faz 2 anos, quer dizer, não é dessa gestão necessariamente. A gente está cobrando. E aí eu faço questão da gente, aquela que o Anderson sugeriu, mas a gente fazer um apanhado dos pontos que está pendente para responsabilizar civil e criminalmente o gestor público. Porque é inadmissível você saber que o muro está para cair, ninguém faz nada e cai o muro, mata uma pessoa, atrapalha alguém lá e ninguém se responsabiliza. Tá? Obrigado. Eu acho que, eu não vou dizer nem que sim nem que não, eu acho que a contrapartida ela é real, o que o senhor está falando, até porque eu busquei isso, né? Se o proprietário não executa, a gente vai lá e faz seguindo os parâmetros, né, da lei, que é o Código de Obras, ele estabelece lá, a partir de que momento a prefeitura autua, ela vai lá e faz a obra de emergência e cobra do proprietário. A gente precisa começar também a transferir a responsabilidade para quem de direito. Se a pessoa está com o muro lá e ela não quer arrumar, então a administração pública vai lá e assume a obra, mas vai cobrar também dele a obra que foi feita. É óbvio que vocês têm que entender, né? Que nem no caso lá da Planta do Mar, a gente teve sucesso porque o proprietário lá assumiu. Porque se até passar por uma licitação, acompanhar todo o processo, eu não sei se teria aquele mesmo muro que foi feito lá. E eu não estou defendendo o outro lado. Mas eu concordo com o senhor. E o céu, o que está acontecendo com o céu? A quadra do céu? Já acompanhou? A quadra do céu, eu sei o que está acontecendo, mas eu gostaria... Pessoal, sobre a quadra do céu, eu acho que a pessoa mais indicada é o gestor do céu. Apesar de eu ter ido lá e acompanhado. E eu tenho a minha opinião, que não é muito diferente da do senhor, até porque a formação militar, a gente trabalha com o princípio da legalidade, que é o que o senhor colocou agora. Então, a gente acaba sendo que às vezes tem que ser legalista. Não é ser legalista ao extremo, não. É o simples, tá bom. Se a gente fizer a nossa obrigação, com certeza os problemas que o senhor citou, a gente não vai ter. Porque a gente está cumprindo o mínimo, que seja no mínimo respeitar a sociedade. Agora, os problemas são grandes. E vou usar as palavras do senhor, né? A de Jabaquara, ela tem uma característica, eu não vou dizer que é ímpar, porque não é o único lugar. Mas a gente tem, do mesmo lado, tem um lado aqui que a gente pode se chamar de elite, eu tenho a pobreza. E eu tenho que atender os dois lados. O mesmo buraco que está aqui,
Por exemplo, lá na Mascote, onde tem aqueles prédios de 1 por andar, aquele mesmo buraco, se passar um carro, uma perua escolar, é o mesmo buraco que tem lá na rua do senhor, lá na Alba. E eu não posso tratar isso com diferença, tratar ali melhor ou não. Agora é óbvio que eu tenho que entender, aonde tem mais problema eu tenho que focar lá. E aí é o princípio do senhor, né? Porque o senhor foi gestor, o senhor sabe bem. A gente vai ter que trabalhar onde tem demanda. Né? E a Defesa Civil está isso. E aí o que eu peço para o senhor, não é para vocês, né, para todos, não é compreender o meu problema. Eu não tenho problema. Eu quero ter soluções. Porque problema eu tenho até na minha casa. E às vezes a gente se ajeita. A gente tem lá Mauá, né? Vocês conhecem Mauá? A gente tem lá os 3 morros de Mauá lá. Eu formei a Defesa Civil de Mauá. Aliás, eu formei Defesa Civil quase no Brasil inteiro. E a gente fica feliz de ver a população se mobilizando. Eu vi trabalhos, falei, isso é coisa de engenheiro, porque a prefeitura não conseguiu resolver, a prefeitura de Mauá. Mas a população se reuniu e conseguiu canalizar lá a região. Então a gente precisa realmente se mobilizar. Até porque, como eu falei, né, Defesa Civil somos todos nós. E eu preciso da ajuda de vocês, inclusive do senhor ex-prefeito, porque o senhor tem a experiência e eu coaduno com o pensamento do senhor, muitas coisas do que o senhor falou. Se o senhor vir com essa vontade de nos ajudar, com certeza será bem-vindo. Todas as vezes, e todos vocês podem subir lá, vai ser sempre bem recebido. A gente vai estar mudando agora para o 2º andar, com uma sala mais ampla, para que a gente realmente tenha condições de dar um aparelho melhor para os trabalhadores que estão com a gente lá, mas para que a gente possa atender melhor vocês. E esse é o nosso objetivo. Mas eu estou falando da minha verdade. Eu sou da Secretaria de Segurança Urbana, eu não pertenço à Prefeitura do Jabaquara. E não poderia deixar de falar, porque eu não sou, a falar de modéstia, eu não sou modesto, né? Eu não gosto nem da palavra modéstia. Se eu sou capaz, eu vou falar, eu vou resolver. Se eu não sou capaz, eu não vou resolver. Tenho conversado muito com o chefe de gabinete, o Paulo, vocês já conhecem. Ele vive a comunidade também, igual a vocês. E sempre que posso, eu estou na sala dele pedindo, me ajuda aí, meu irmão. O que você pode fazer por mim? Porque a gente sabe que é difícil. A gente sabe que é difícil, mas eu estou aqui para ajudar. Eu não vim aqui para ganhar dinheiro, nem preciso disso. Nem vou tocar nesse assunto com vocês, ficar reclamando. Eu não vim aqui para reclamar. Eu aceitei um cargo e vou tratar ele do mesmo jeito que eu tratava a população quando eu trabalhava lá no Corpo de Bombeiros. Das 6 da manhã às 22 é 30 segundos para sair do quartel. Das 22 às 6 da manhã eu tenho 45 segundos para sair do quartel. Eu olhei para trás, o cara ficou, eu vou embora e deixo o cara lá. Depois eu vou punir ele exemplarmente, porque é a pior desonra para um bombeiro é perder a ocorrência. Sabe o que os caras fazem? Ele pega o carro dele, ou pega um táxi, vai lá e chega na ocorrência. Porque a maior desonra para um bombeiro é perder a ocorrência. Esse aqui é o meu papel. O que eu posso falar para vocês, vocês podem contar comigo. Tá, mesmo muitas vezes não gostando do militar. Eu sou um militar bombeiro, tá, pessoal? A gente está em cima do horário, Fernando. O Fernando hoje, a prefeita mandou para resolver um problema, mas... E vou resolver. É um problema que aconteceu uma coisa ontem dentro do Conselho de Segurança. E a gente agradece a presença. Eu espero que não fique só no meu problema, que seja problema de todo mundo, que seja resolvido nessa área sua. E a gente agradece e com certeza nós vamos fazer uma chamada de você, porque você apresenta esse plano direitinho. A gente agradece a sua presença. Obrigado. Só fazer uma observação. Primeiramente agradecer pela sua explanação. Eu quero agradecer a você, meu irmão, porque toda a dívida. Ele é um grande exemplo, né? Falsa demagogia que conhecemos agora aqui nessa gestão. É um exemplo de comprometimento. Como militar, sabe que não tem 24 horas, tudo pode acontecer. Em época de chuva, feriado prolongado, sempre à disposição de qualquer horário. Né? É um cara comprometido. Ele faz um serviço exemplar e ele é conhecedor, acho que todos deixou claro, né? Que ele é um cara conhecedor da causa. Então ele conhece o Jabaquara, as ocorrências, os pontos críticos, e é esse comprometimento que nós buscamos aqui no Jabaquara. Tá? Mais uma vez, parabéns, Fernando. E eu agradeço, irmão. Acabou de falar, irmão. Obrigado. Pessoal, obrigado. E se o senhor tiver uma problema, eu vou ligar no meu número particular, o senhor vai atender e eu vou marcar de lá. Eu não passo, os caras ficam ligando direto. 1000 graus. Fernando, vai lá, a sua ajuda. Vou precisar, com certeza. Bom, gente, Obrigado. Vou lá de novo, hein? Antes de passar para vocês, eu tirei cópia, eu queria comentar sobre a passagem do nosso prefeito aqui, que veio fazer ação da calçada, né? E
Como eu tinha passado no nosso grupo, e quem tivesse reivindicações, que a gente ia levar as reivindicações do Conselho Participativo antes, sem a subprefeita olhar, sem o chefe do gabinete olhar, né, do que estava sendo feito, porque tudo que foi passado aqui está em ata, está no Conselho, está tudo aqui, sabe, Sr. João? Não foi discriminado item por item, né, porque senão ia dar se explicar só a situação do seu João, ia ficar um tanto assim. Então foi reduzido, e eu quero colocar em cima disso o nosso trabalho daqui para frente, né? E depois que vocês olharem tudo, eu discriminei o que é saúde, operação urbana, educação, transporte, mobilização urbana, meio ambiente. Então, o que sempre nós estamos aqui discutindo, pedindo, brigando, né? Cada região toda, né? Então, assim, não é que nós não deixamos certos pontos sem ver, é que é muita coisa. E quando eu coloquei para o pessoal mandar, para que estivesse mandando no grupo as reivindicações, foram mandados, ela mandou, a Rosa mandou, foram poucos que mandaram. O André mandou, né? Você falou comigo. Não, eu mandei por escrito para que ficasse registrado dentro do grupo. Sim, mas... né? Então é assim, justamente, pelo telefone nós falamos, né? Pelo WhatsApp nós falamos. Então, foi colocado, nós alencamos umas coisas aqui bem não explicativo, sabe? Bem reduzido mesmo. Por quê? Porque eu acho que através disso nós vamos ser, daqui até o final do ano, essas 5 reuniões que a gente tem pela frente, para a coisa começar a andar, então a gente tem que dar uma acelerada e ver os pontos que a gente pode pegar e martelar. Eu vou colocar, depois que passar para vocês, eu vou colocar a sugestão minha, quem quiser também sugerir, depois que ver, tá, gente? Bom, eu só queria passar para vocês aqui, a carta que eu passei para o prefeito foi o seguinte. São Paulo 16, tem o senhor prefeito João Dória, os conselheiros participativos, representados pelo coordenador abaixo assinado, vêm respeitosamente perante Vossa Senhoria relatar os problemas de nossa região e reivindicar necessidades que faltam ser atendidas, anexada a essa carta de apresentação. Somos quase 250 mil moradores representados pelo Conselho através de voto direto. Temos muitas dificuldades, somos mais que parceiros. Exercemos uma vereança sem remuneração, nosso trabalho é voluntário e queremos o melhor para o nosso bairro, pois ele é a extensão de nossos quintais, motivo pela qual estamos 24 horas de olho nos problemas da nossa região. Para as administrações se passaram, nós, como munícipe e grandes lideranças, continuamos parceiros de cada nova administração, pois conhecemos bem o bairro e suas maiores carências. A humildade sempre tem que partir de ambos os lados para alcançar os nossos objetivos de melhoria. Quando um lado não usa isso como forma de consideração, fica difícil manter o diálogo e alcançar os nossos objetivos e uma boa administração e um bairro lindo. Nossa região passa por uma grande mudança, pois com a atual operação urbana consorciada Água Espraiada, é como se tivéssemos um novo bairro sendo desenvolvido. Por isso mesmo, esperamos que nossa região esteja tratada com mais consideração e carinho pelos nossos governantes e administradores. Que esses vistam a camisa. Esperamos e convidamos o senhor prefeito para conhecer outras regiões do Jabaquara, tais como Americanópolis, Vila Clara, Vila Campestre, Vila Santa Catarina e Arredões. Senhor prefeito João Dória, estaremos sempre à espera de que nossa necessidade e reivindicações sejam atendidas de modo integral. E nos colocamos para ouvirmos e sermos escutados. É como diz o ditado popular: Deus não escolhe os capacitados, capacita os escolhidos. Desde já agradeço a intenção e ficaremos no aguardo de vossa preferência. E essas são o que foi passado, né? O Paulo está recebendo agora. Eu ia passar para a prefeita, mas ele encaminha para... O Mauro tem, né, Mauro? Tem? Não. Tá Passou para mim, eu publico. Eu vou dar uma para vocês.
dois aqui, seu professor. André, esse só. Obrigado. Dá para tudo, eu tirei 15 fotos. Tá, sem grana acabou o conselho. E a grana do conselho? O conselho tem uma grana? Tá aí. Tá congelado, pedimos descongelamento. Então assim, né, gente, essas reivindicações, a gente não vai dar para falar tudo agora, discutir, né, seu João? Então, vocês vão ver que foi praticamente tudo que nós pedimos em conselho, em consegue, em câmara no bairro, tudo que nós pedimos foi reduzido nesses itens, né, que nós pudemos, porque se for discriminar aí tudo, vai estar um calhamaço desse jeito que a gente sabe. Então, através desse, eu acredito que a gente possa ter uma direção, como foi falado, a gente tem uma direção no nosso trabalho, né? Eu sugiro que a gente pegue, né, primeiro, as necessidades do bairro que tem aqui. O que mais se discute no Conselho Participativo, né, é o UBS Vila Guarani, né? Há questões dos buracos, que está muito feio a situação, porque está tendo até problema realmente de acidente de veículo, como ele disse, né? Então, eu gostaria de colocar aqui que a gente teria que partir daqui de dentro primeiro, né? Se o Paulo concordar com isso também, a gente poderia estar chamando. Primeiro, questão da Praça do São João. A gente chamar a pessoa responsável aqui da subprefeitura para que venha explicar por qual o motivo dessa praça e o motivo de outras praças que estão precisando de manutenção. O problema da Praça do São João, por que está aqui? Então trazer a pessoa responsável, né? E a outra questão é da UBS Vila Guarani, né? A gente tem que bater muito em cima disso aí, né, Betinho? A gente tem que brigar muito. Essa questão que o Sr. João cobra desse corte, eu acho que a gente tem que pegar o Fernando, Sr. João, né, e fazer essa reunião lá mesmo, lá no local, né, para decidir. Eu acredito, como o senhor falou que tem um muro caído no córrego, eu acho que, pô, a prefeitura não vai gastar se mandar o tratorzinho lá e tirar. Eu parto desse princípio que outras administrações fizeram isso aqui dentro, né? Aquele jeitinho brasileiro foi lá e fez, não precisa de licitação, não precisa de nada. Então, eu queria colocar primeiro assim, a questão da praça, teria que se chamar a pessoa quem hoje é Aldrin, né? E ela vai ter que explicar pra gente, explicar o que está acontecendo, os motivos, né? E a gente cobrar isso aí, né? É que eu falo sempre, sabe? Eu tive a oportunidade de sair desse bairro, nunca saí porque eu gosto daqui, sabe? Aconteceu um fato comigo, sabe, lá na praça, falei pro Paulo, eu achei muito chato, né? Uma pessoa do cerimonial virar para mim, isso tem gravado, né, irmão? Tá lá gravado. Ela virar e falar que o Conselho Participativo não tem representatividade nenhuma, né? E achei chato não ter só uma pessoa que estava representando o Jabaquara dentro do cercado lá, que foi a dona Deise, que entrou com o marido lá. O Jabaquara não foi apresentado, para o prefeito. O Jabaquara não foi apresentado para o prefeito, né? Porque foram poucas pessoas que puderam ser chamadas. O Paulo me chamou uma hora junto com o Grilo, né? Apresentou o Grilo, não apresentou, fiquei, né? Então, outras lideranças que deveriam ter, eu acho que sabe, Paulo, isso é uma crítica minha, né, que eu vou fazer, porque eu acho que teria que ter pelo menos um microfone para ir agradecer a presença dos empresários, das lideranças, tudo. Nós fomos lá só para ver ele. Então, eu acho que isso também é uma coisa chata. Então, eu, pelo meu bairro, eu falo. Achei muito chato em relação a isso, que não teve uma consideração. Ficou a palavra, então.
Só, Depois você deixa eu dar um informe. Só Você deixa eu dar um informe depois. Deixa o Paulo falar para mim. É rápido. Até então, aproveitando primeiro, João, conversamos a respeito da Aldrin. Ficou de mais ou menos o senhor, ao invés de vir, o pessoal vir até regional, ficamos de ir até o local. Lembra? Conversamos, o senhor ficou de mobilizar esse pessoal para levar sim, prefeita e